Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem no ano de 2017, em sua segunda aplicação. Vamos lá? As rochas são degradadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depositados. Também substâncias dissolvidas na água podem precipitar. Ok, em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. Certo, o texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de... Qual é o segredo aqui do texto, galerinha? O segredo está aqui, ó, que as rochas elas são degradadas e decompostas, e depois o resto dessas rochas, ou seja, o material, vejam só, e os materiais resultantes desse desgaste, eles vão ser ali, ó, transportados, depositados. Eles vão ser carregados e depositados. Gente, que processo é esse de desgaste e de decomposição das rochas? Tá bom? Vamos lá. Esse texto se refere então ao quê? Alternativa A, magmatismo e fusão? Não, gente. Primeiro que não é magmatismo, né? A gente seria ali movimento magmático ou material magmático, ou vulcanismo. Esse magmatismo aqui e fusão se referiria nesse caso, no caso do processo de fusão das rochas. Mas o processo de fusão, ele não está envolvendo o desgaste, o transporte e o depósito desses sedimentos. Lembrando que quando a gente fala de sedimentos, são pequenos fragmentos de rocha, como seixo, cascalho, areia, silt e argila. Tudo isso um dia já foi rocha. E não é a fusão e o magmatismo que vai causar esse processo. Alternativa B, vulcanismo e erupção? Não. As atividades vulcânicas e as erupções, elas não vão causar todo o processo de desgaste, transporte e depósito desses sedimentos. Tá bom? Alternativa C, intemperismo e erosão. E aqui a gente tem a nossa alternativa correta. Ó. É o processo de intemperismo e erosão. Só para lembrar, o processo de intemperismo, como o texto muito bem destacou aqui, ele vai causar o seguinte. Vamos imaginar aqui o topo de uma montanha, ó, o topo de uma montanha, e a gente tem aqui uma planície. Ok. Então, com o passar do tempo, o que a gente vai observar é que os materiais, né? Uma rocha, por exemplo, aqui no topo de uma montanha, ela vai passar pelo processo de intemperismo. O que é o processo de intemperismo? É o processo de desgaste de uma rocha. Tá? Então, resumidamente, seria o processo de desgaste. E a erosão? A erosão é o desgaste, o transporte e o depósito. Ó. Veja só que o texto deixou claro. Então, elas são degradadas, decompostas, e esses materiais eles são carregados, ou seja, eles são transportados. Então, a rocha que está aqui no topo da montanha, ela passou pelo processo de desgaste. Então, a gente tem sedimentos. O que são sedimentos? São restos da rocha. Esse material ele vai ser transportado pela erosão. Pode ser a erosão eólica, por exemplo, né? A força dos ventos ali transportando esse material. E depois esse material ele vai ser depositado em algum local. Né? Essa areia, esse silt, essa argila vai ser depositado em outro local. A gente chama isso de intemperismo e erosão. Né? São os dois conceitos aqui que vão abarcar esse processo de desgaste das rochas. Alternativa D, tectonismo e subducção, é incorreta. O tectonismo se refere ali a movimentos tectônicos, né? Terremotos. A subducção ali é o mergulho, né? Daquela placa tectônica, na placa mais pesada. Então está incorreto. Alternativa E, metamorfismo. O metamorfismo, gente, é um processo de transformação das rochas. Daquele ciclo, né, das rochas, as rochas metamórficas são aquelas rochas que passam por um processo de metamorfismo, ou seja, de transformação. Eu tenho uma rocha sedimentar e essa rocha sedimentar passa a ser uma rocha metamórfica. Tá? Então não tem nada a ver essa alternativa E aqui. A gente fica aqui com a alternativa C. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham tirado as suas dúvidas.
Continuem com a gente aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.